Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série do projeto A Execução. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre paginação de piso e sobre os cuidados que nós temos que ter na hora de fazer tanto o projeto quanto a execução. Bom, não vou me alongar muito por aqui, porque a gente já tá atrasado. Hoje o vídeo vai ser em tempo real, eu ainda tenho que terminar de gravar, tenho que editar e postar pra vocês. Então, agora vocês vão ver um pouquinho da Michelle, ela vai explicar um pouquinho no projeto, como que a gente faz todos os cuidados, quais são os cuidados, o que você tem que especificar no projeto de paginação. E a gente está indo lá para a obra para mostrar também quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de executar, como que a gente vai ler esse projeto, enfim, são várias informações, então partiu! Bom, gente, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parte de projetos de paginação, que é uma das coisas que me pedem muito no Instagram. E eu decidi mostrar aqui, abrir o passo a passo de um projeto para vocês, porque eu não sei se vocês sabem, até foi uma novidade para mim, o Matheus, ele chegou para mim esses dias e falou o seguinte: Michelle, você sabia que foi feita uma pesquisa lá na Europa onde foi constatado que mais de 40% dos erros em obra em relação ao revestimento vem de projeto e não por causa de má execução, não por causa de argamassa, nem por causa de produto ruim. Então, é na parte de projetos que a gente precisa focar e tomar todos os cuidados necessários. Vamos lá? Então, vem comigo que eu vou te mostrar aqui quais são os cuidados que a gente toma aqui no escritório. Então, a primeira parte de um projeto de paginação é colocar ele em planta baixa. Aqui vocês estão vendo, esse foi um projeto que foi feito no AutoCAD, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês uma opção de trabalhar com ele no layout do SketchUp e também como fazer o quantitativo por peça e não por metro quadrado. Então você tá vendo aqui na nossa prancha que a gente tem sempre a indicação de onde é a saída do revestimento. Eu marco a saída, coloco as flechas de indicação e eu tomo todos os cuidados possíveis. Aqui, ó, eu tenho o recorte da parte do ralo, então tá identificado esse recorte na minha peça. Eu tenho aqui a identificação do rodapé, que é uma estratégia que eu e a gente aprendeu aqui no escritório, lá com o pessoal do Bora na Obra, mas que a gente tem utilizado muito e tem dado certo. A gente identifica aqui o rodapé em uma linha colorida para mostrar a diferença. Então, aqui eu tenho um tipo de rodapé, aqui eu tenho outro tipo de rodapé, aqui outro, e a gente coloca uma legenda, ó, aqui embaixo com todos os detalhes do rodapé. Se a gente coloca se ele é embutido na parede ou não, a gente coloca a altura dele, se ele é PVC, se ele não é, porque a gente sabe que cada vez mais existem possibilidades inúmeras de a gente estar trabalhando, então a gente sempre identifica como vai ser utilizado. E essa identificação por cores com uma linha ajudou bastante. Outra coisa que é muito importante que a gente coloque isso sempre na prancha é colocar aqui, ó, identificação e colocar o tamanho do revestimento. E a gente precisa tomar muito cuidado com a indicação do tamanho do revestimento, porque às vezes a medida dele comercial é 90 por 90, mas essa peça aqui da Portinari, inclusive, ela é 87,7 por 87,7. Então, por mais que eu dê entrada aqui nessa medida, nas informações, aqui, quando eu estou representando no projeto, é 87,7 por 87,7. Porque a gente vai tirando 2 centímetros de um lado, 2 do outro, quando a gente chega no final dá muita diferença. Então, sempre se atentem à diferença da medida comercial para a medida realmente de fábrica dos revestimentos. Coisa que é importante, identificar sempre a medida da junta. E sempre identifica lá no site do revestimento ou entra em contato com o lojista, pega essa informação, vai ser aplicado com junta de 2 milímetros, ou às vezes é junta seca. Sempre é o projetista que vai identificar qual é a junta. E também é o projetista que vai identificar qual é a cor do rejunte que vai estar ali. Também, outra coisa que é de extrema importância que tenha nos projetos, identificação de soleiras e pingadeiras. Aqui, olha só, pingadeira em granito preto São Gabriel. Tudo isso é muito importante. Outra consideração que é importante ter na prancha, ó, parede com nicho, porque a gente sempre precisa cuidar quais paredes tem ou não, principalmente na hora de fazer a alvenaria. Então, essa identificação vem para a prancha também.
E você vai fazendo assim, ó, revestimento a revestimento. Sempre identificação de saída, sempre identificação de tipo de rejunte, tipo de junta e lembrando, medidas de fabricação. Aqui, ó, vocês vão ver que no banheiro a gente tem uma saída diferente para dentro do box e outra diferente para fora do box, para que a gente tenha ali o desnível do box bem alinhado no projeto. Porque eu não gosto de terminar com um meio e depois começar com um inteiro. Como ali a gente tem um degrau, a gente já faz essa diferenciação. Aqui, por coincidência, fecharam as peças inteiras, mas nem sempre acontece assim. Certo? Aqui, de novo, o ralo. Outra coisa que é importante, que a gente passou a identificar aqui, até que foi tema da live passada, a gente colocou aqui agora nas pranchas a identificação das pinturas nas vistas também. Mas esse daqui já foi tema da aula passada, eu vou pular essa parte aqui e vou focar na parte de paginação. Olha só, aqui outra informação que é importante. Parte de escada. Ela é uma escada esculpida no porcelanato. Então, eu preciso dessa informação por aqui também. Então, olha só, mesmo que eu tenha saído com o porcelanato aqui, venho na sala, seguindo toda a paginação, ó, a gente vem com os rejuntes todos alinhados, aqui até chegar lá na frente, até pegar na escada com o rejunte alinhado. Porque eu tenho pavor de rejunte desalinhado. Por favor, não. Beleza? Daí eu tô vindo aqui agora para a vista do pavimento superior, para a planta baixa do pavimento superior, e aqui a gente já tá trabalhando com um revestimento de PVC, né, o piso vinílico. E aqui eu também dou entrada nos dados de rodapé. A gente sabe que em muitas situações a gente só coloca rodapé onde não vai mobiliário, para economia. Mas a gente sempre identifica. Nessa situação a gente está utilizando em todo por pedido do proprietário. Aqui, ó, eu tenho identificação na escada, no externo e sempre coloco as vistas do projeto, sempre repito tudo da mesma forma que eu passei para vocês, ó. Tenho aqui a minha legenda e tenho aqui também a minha tabela de pintura. Aí, vindo aqui para as vistas, a gente segue a mesma padronização. Um cuidado que é importante. Aqui, quando a gente tem gesso, eu não vou levar o meu revestimento até lá no teto, porque não tem necessidade. Mas eu preciso sempre passar aqui 10 centímetros para dar acabamento. Então, eu sempre identifico a altura e a quantia que precisa passar para cima do meu gesso. Da mesma forma, indico o revestimento, indico a junta, indico a cor do rejunte, saídas. Uma coisa importante aqui, ó, gente, nesse revestimento da Ceusa Gesso, ele aceita a aplicação em junta seca. Mas foi algo que eu aprendi até com a Etos, que nos banheiros, mesmo que o revestimento aceite junta seca, a gente tem muito problema com infiltração. Então, sempre aplicar ali, sempre que possível, 2 milímetros para não ter problema, mesmo que aceite junta seca. Certo? Identificação do nicho, olha só. Nicho revestido em porcelanato, com o acabamento 45 graus. É uma das coisas que eu bato sempre na tecla, né? Se a gente não coloca que quer o acabamento 45 graus, não tem obrigação nenhuma da equipe lá na obra executar com 45 graus. Então, essas informações são importantes estarem no projeto. Outra coisa aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho a marcação tanto do mobiliário como aqui dos pontos hidráulicos e também eu coloco os pontos elétricos e coloco aqui a parte de cabideiro, de toalheiro, papeleira, porque isso lá na obra precisa ser instalado, então ele precisa aparecer aqui no projeto e compatibilizado, principalmente quando a gente está falando de mobiliário, tubulação e recortes na peça. Alguns recortes são impossíveis de fazer, então pense isso no projeto. Outra coisa que é muito importante é evitar recortes com menos de 5 centímetros. É possível? É. Nessa vista, vocês estão vendo aqui que a gente vai ter um recorte pequeno, mas sempre que possível eu vou evitar. Nessa situação aqui eu não tinha como evitar, mas às vezes a gente faz alguma estratégia ali na paginação que melhora muito. E aqui nessa casa ainda, a gente tá vindo com o piso alinhado com o vestimento da parede, seguindo o rejunte no ambiente inteiro.
Aqui, na fachada, a gente também precisa fazer projeto de paginação. Então, se a gente tem revestimentos, a gente tem as vistas aqui da fachada com as saídas. E aqui também eu tenho toda a parte de identificação de pinturas, como a gente já viu no episódio passado. Beleza, pessoal, tranquilo? Aqui a gente está na obra para dar uma olhada sobre a questão das paginações, que já foram abordadas aí nos vídeos anteriores. E agora a gente vai fazer um acompanhamento no local para ver a prova em fogo dos projetos feitos pela arquiteta. Como é que a gente vai estabelecer agora? A gente tem uma preocupação sempre em relação a seguir de maneira executiva, como a gente sempre fala, o projeto. O que acontece muito é que existe, principalmente em questões de interação de obra-projeto, um trabalho, digamos assim, perdido do arquiteto. O arquiteto vai lá, faz o projeto de paginação, depois que ele termina de fazer o projeto de paginação, ele vai em loco, junto com o proprietário e geralmente o azulejista, o colocador do porcelanato, nem com o engenheiro, e faz essa decisão na obra, na hora das alterações. Na nossa opinião, isso é algo que, além de ser um trabalho perdido, o cliente está pagando por isso. Se no final das contas o colocador e o azulejista vai passar a maioria das definições, a gente está cobrando um serviço do cliente que não está sendo entregue ou ineficiente. Então acreditamos que tem que buscar um modo disso estar interagido. Não é que não vai ter alterações na obra, não é que não vão ter necessidade de modificações. Isso vai acontecer, surgirão problemas em algumas obras mais e outras obras menos, mas a gente tem que entender que a tentativa é sempre buscar o máximo de precisão entre projeto e obra. Então aqui a gente vai fazer um teste interessante, vocês vão poder estar observando na tela a paginação, enquanto eu estou mostrando no local. Vamos começar então, aqui é um banheiro bem interessante de a gente fazer esse estudo, porque a gente tem três tipos de paginação aqui que são bem utilizadas e que tem um certo nível de dificuldade, que a gente vai poder ensinar alguma coisa mais aprimorada para vocês. Então aqui, vamos ver nessa paginação dessa primeira, a gente está olhando a vista aí na tela, vocês observam que quais são as problemáticas que nós temos aqui. Nós temos aqui então janela, nós temos nicho e nós temos inclinação de piso. Então, como é que eu vou indicar isso no projeto e como é que eu vou aplicar isso na obra? A Michelle já passou para vocês sobre como é que faz o detalhamento em projeto, né? Uma ideia geral. Partindo disso para a obra, a gente tem que observar então. Vamos pegar sempre as referências dos cortes e as referências das saídas. Você pode estar observando que a nossa referência que a gente tem é aqui. Então, vocês estão vendo que o porcelanato está sendo indicado uma saída. Nós vamos identificar uma saída aqui, então a gente vai estar saindo com uma peça supostamente inteira, porque a arquiteta já especifica aqui no projeto que essa peça está saindo para a direita e para baixo de forma inteira, porém supostamente porque ela especifica que a janela vai entrar e vai exigir que seja feito um recorte na peça. Ela não vai deixar que isso seja definido no local. Então vocês poderão verificar que a janela está precisamente entrando aqui nesse recorte. Observem ali, isso de forma precisa está entrando ali no projeto de paginação. Indicou para baixo a saída da peça acompanhando o alinhamento inteiro. Percebe que essa referência de saída é referência de alinhamentos, né? Não quer dizer que não vai ter corte, ou você vai ter corte, mas ela vai te dar uma referência de alinhamentos. Então, eu alinhei aqui, tenho a peça basicamente inteira nessa dimensão, assim como a de cima inteira naquela dimensão, e ela vai encaixar o corte seguindo de cima para baixo, e ela vai entrar o mesmo tanto que a janela entra aqui, entra lá. Essa referência é de suma importância, por quê? Porque aqui a gente vai ter uma vista. Necessariamente, o que acontece? Se chega na obra, você tem na hora de fazer o corte, você tem digamos assim, que o pessoal fala, pipocar, né?
a gente tem leves descascamentos no porcelanato, a gente precisa descartar essa peça? Não, porque a vista cobre, isso já está no projeto de paginação e em loco você já pode observar. Se essa janela não fosse uma janela de marco envolvente com vista interna, se ela fosse no eixo, a gente já não poderia aproveitar. A gente já teria que partir para um outro tipo de paginação. Possivelmente uma paginação que iria entrar com o azulejo para dentro até no eixo da janela, fazendo um 45 graus, já modificando. Vocês entendem que isso já vai modificar custo de mão de obra, já vai modificar custo de peça, porque possivelmente no corte dessas peças você sempre tem uma perda ou outra. Então tudo isso é interessante quantificar antes e a paginação vai nos mostrar. Se a paginação não leva em consideração a janela, o tamanho da vista, o tipo de janela, como é que ele vai saber isso? Se o arquiteto não sabe que janela que vai ser posto na obra, se vai ser um blindex, se vai ser um alumínio, se vai ser uma madeira, o que ele vai fazer? Então, isso já é considerado, já estava sendo posto no projeto. Agora nós temos o nicho. Esse nicho, especificamente, ele vai pegar e vai ser feito na mesma peça do porcelanato. O que isso quer dizer? Que ele poderia ser feito em granito, mármore, ou ele poderia ser com um porcelanato de revestimento diferente. Aqui optou-se por seguir o mesmo. E a arquiteta, você percebe que ela não altera na paginação, se vocês observarem na paginação em tela aí, ela não altera o alinhamento das peças, ela continua seguindo. Então a gente segue o mesmo alinhamento, Vamos para cá, o alinhamento está igual, então ó, ela vai seguir. Se ela tivesse especificado que aqui em cima ou aqui embaixo seja diferente, ela iria fazer uma vista diferente, iria desalinhar, a gente iria ter uma outra referência, mas não. Então a gente vai seguir o mesmo alinhamento e vamos seguir a continuidade daqui para lá também igual. Então ó, aqui estamos alinhados e no fim alinhado. O que a gente pode falar mais sobre esse nicho? A questão dos cortes em 45 graus, as chamadas meias quadrilhas. Então esse aqui tem uma necessidade que a gente vai ter que fazer, que é um tratamento nessa quina, que esse tratamento ele pode ser feito tanto de forma manual em obra, como em marmoraria, com serra mármore, com equipamentos especializados. Essa nossa mão de obra é de muita qualidade, então eles conseguiram fazer um acabamento em loco muito bom. É feito daí o rejuntamento aqui com um polimento nesse rejunte para dar esse acabamento como se fosse em 45 graus, para não aparecer essa quina, né? Essa quina ela fica muito bem acabada, muito bem revestida. O que seria? A gente aqui não tem para mostrar, mas o que seria um outro modo de fazer, que se fazia mais antigamente, e ele fica um pouquinho, hoje, os padrões de hoje, fica um pouquinho mais estranho, né? Mais feio, por assim dizer. A gente poderia fazer um acabamento de topo, onde essa peça de cima ou a peça de baixo passaria até o final e uma iria acabar de topo na outra. Então o que a gente iria ver? Ou nós iríamos ver a massa desse porcelanato de baixo para frente, ou o porcelanato de cima iria ficar com a massa para baixo. Então a gente tem uma questão diferente aí. A parede que a gente vai observar aqui é uma parede mais simplificada, lisa, né? Por assim dizer, é uma paginação que não tem interferências. Pessoal, nessa parede lisa, qual é a dificuldade aqui? Vocês podem observar que aqui a gente tem duas referências e essa referência ela não é no canto. Então ela é uma referência um pouquinho mais difícil da pessoa fazer, apesar da paginação ser bem linear. Então o que a gente tem? Nós temos essas duas peças saindo para a direita, no caso uma para a direita e para a esquerda, e para baixo, os alinhamentos dos rejuntes. Qual é o complicador aqui? O que a arquiteta indica? A arquiteta vai indicar a área molhada, então ela indica da quina até onde ela quer a área molhada. Vocês podem conferir no projeto em tela aí, que se não me engano está 98, e indica essa peça saindo para lá. O que ela quer dizer? Por mais que tenha uma interferência ou outra no projeto, eu quero que o box saia necessariamente colado nessa peça, para que quando a pessoa entre na área do box, ela veja uma peça inteira e um recorte. Agora, analisando de forma melhor, essa questão, como a arquiteta não deixou
a especificação somente assim, a minha peça sai para cá e aqui eu tenho o recorte, a especificação dela foi diferente, a especificação dela foi de metragem, ela estabeleceu 98 centímetros para começar essa peça. Se eu tivesse o erro das paredes da dimensão, isso aqui seria mantido, certo? Por quê? Porque eu saio 98, o corte da peça menos 98 vai dar essa espessura aqui, não tem como fugir. Qual que seria o erro, na verdade, que seria pior ainda no caso? Nós estaríamos jogando isso aqui para cá, por causa do erro, e a gente iria ter a compensação no final aqui. Então nós teríamos o consumo, esse recorte final aqui seria menor, ou num caso pior, né? Se a gente estivesse acabando com uma peça inteira e o cliente tivesse essa exigência, você já tivesse apresentado para o cliente que conseguiu acabar com as peças inteiras, se estava legal, e acabar tendo um corte nessa última peça aqui. E isso aqui você não conseguiria arrumar, por causa daquela perda dos erros das paredes. Que aqui não é o caso. Se você observar a parede, o próprio projeto, você vê aquele corte, você vê esse corte e você vê certinho 1, 2, 3 peças inteiras sem nenhuma divergência, né? Os alinhamentos indo corretos para cá e corretos para cá. Então, basicamente, a referência do arquiteto, eu quero 2 peças inteiras para cá saindo com box. Para cá, se tiver uma boa compatibilização e conseguir mais uma peça inteira e o recorte do jeito que ela quis, ok. Caso tivesse feito de uma forma, né, sem organização, sem gerenciamento, ela manteria pelo menos essas 2 peças que saem do box inteira e os erros de execução do projeto ficariam mais ou menos concentrados nesse último recorte, basicamente. Tá. Tratando-se de parede aqui nesse banheiro, vamos para essa última concepção aqui, e que é interessante também, que é, aqui nós temos uma união então de 2 tipos de revestimentos diferentes, e a gente tem a questão do aproveitamento dos cortes, que é algo muito bom, que a pessoa tem que colocar visando também sempre economia e a questão de redução do trabalho, porque a aplicação da técnica, a aplicação de planejamento e gerenciamento, ele basicamente visa isso, né? Visa manter a qualidade com o menor custo possível e o tempo mais aproveitado. Então aqui o que a gente tem? A gente tem esse espaço que seria de um espelho, certo? Que já está dimensionado no projeto, e a gente poderia colocar os recortes, então, livrando esse espelho e aproveitando aqui para não gastar com o porcelanato, porque ele não vai ficar visual, não tem ganho de questão de controle de umidade, nada, é uma área que já está fora do box, ela não tem essa necessidade de ser revestida, e o próprio espelho junto com a vedação lateral já vai garantir essa vedação. Então aqui não tem prejuízo nenhum em ser feito dessa forma. É indicado então a peça saindo daqui com os alinhamentos, é bem simplificado, né? O projeto saindo com o alinhamento para cá, ela já é cortada nos 2 lados, então você tem corte aqui, escapando do espelho. Qual é a vantagem de ser feito dessa forma, principalmente quando você tem um revestimento em alto relevo? Você não tem aquele problema de, se você revestir tudo com alto relevo aqui, na hora de você colocar teu espelho, se o teu espelho for um espelho principalmente que tem uma borda de alumínio, uma borda diferenciada, ele não vai dar acabamento, ele vai ficar, né, com várias frestas nas laterais dele por causa dessa ondulação. Então o que acontece? A gente fazendo esse tipo de técnica, o espelho ele vem e ele vai ficar embutido no buraco que foi deixado. Esse buraco já existe uma espessura. Então como que vai funcionar o acabamento? O perfil desse espelho vai acabar de topo com a cerâmica, com o porcelanato. Então, olhando de lado, você vai conferir a cerâmica e o perfil do espelho surgindo de dentro do buraco. Então você não vê fresta nenhuma. O que isso tem que acontecer para chegar numa técnica e uma qualidade boa? Esse recorte tem que ser perfeitamente feito, alinhado, de qualidade. Se você observar que não está seguindo a paginação, que ele está variando, ele não pode ser aproveitado, porque se na hora que colar o espelho, vai observar todo esse erro. O espelho vem usinado, né? Um alumínio, quando tem o perfil alumínio usinado, quando ele é só o corte no vidro, também é um corte usinado, ele quase que não tem erro. Então, e esse aqui é um corte feito na obra, tem que ser feito com muito cuidado.
É uma técnica aplicada aqui com muito cuidado. Embaixo você vê uma guarnição que vai cobrir essa união dos dois. Você observa que o arquiteto já fez, cobrindo a união dos dois. E aqui fica simples, daí a gente segue a paginação com uma peça inteira no fundo, alinhamento e recorte, não tem segredo. Aqui então a gente observa ainda que, para finalizar, que a gente não precisa perder muito tempo com a questão do piso, qual é o acerto? O acerto fantástico que ficou aqui. Alinhamento, ó. Então, a gente sai desse alinhamento com o alinhamento do rejunte do piso, nas duas dimensões, o que torna tudo muito mais difícil. Então observa, alinhamento até a próxima parede, que estão as duas paredes paralelas, e as paredes perpendiculares também, que são paralelas entre si, seguindo o alinhamento. Pode conferir aqui. Qual que é uma técnica utilizada, pessoal, para fazer isso da melhor maneira possível? É feito sempre a saia por último. Então você tem as suas referências já deixadas na parede e você pode seguir com o acabamento e seguir com o alinhamento para sair por último. Mas mesmo assim você não vai conseguir milagre. Quando você bater o esquadro aqui e o prumo das paredes, elas vão ter que estar muito bem zeradas, porque senão qualquer compensação de erro de esquadro e de prumo vai prejudicar o alinhamento dos teus rejuntes. Por final, aqui você observa que na paginação tem que ser já deixado bem estipulado até os pontos hidráulicos, né? Tem os pontos hidráulicos de parede, mas o principal é esse ponto hidráulico aqui de ralo oculto, que ele é nada mais do que um ralo que tem um acabamento com o próprio porcelanato em cima. Esse ralo aqui. Então você não, ele é um ralo para disfarçar no ambiente. E você percebe que o próprio corte da peça aqui no final, que foi deixado na paginação, já é estipulado para ficar aqui. Então isso aqui já estava estimado, e a peça aqui inteira. Ela optou-se por não seguir com o corte, poderia optar porque ficaria meio estranho. Então o corte vem inteiro, e isso já está especificado para o azulejista na obra ver. E a questão que tem apontado, que eu já falei para você no início, da queda, né? Você observa que no final ali da paginação do projeto, observa queda de 2%. Então já observa que essa peça aqui ela vem aumentando de tamanho, né? Então essa peça aqui, ó, ela segue o alinhamento aqui e aqui como foi requisitado no projeto, porém essa peça é menor que essa, porque tem a queda, que é menor que essa, que tem a queda. E tudo isso dificulta ainda mais para a pessoa seguir com os alinhamentos dos rejuntes. Então tem tudo isso para ser analisado na paginação do banheiro. Pessoal, aqui de maneira bem rápida, simplificada, a parte de paginação vocês entenderam bem. Só para vocês conferirem algumas diferenças, ó. Aqui então é um piso vinil colado, então é um piso que você tem que ter cuidado para executar. André, você pode até mostrar a proteção que nós temos aqui do lado, aqui, a gente tem que manter ele muito bem protegido, né? Então é um conceito diferente do porcelanato. Ele é um piso que o contrapiso tem que estar compatibilizado com o porcelanato, porque ele tem uma espessura menor. Isso é uma questão mais executiva, não veio da paginação, mas é interessante vocês saberem. Então esse aqui é um piso que vai ter acabado entre 3 a 4 milímetros, e o porcelanato vai chegar a 1 centímetro e meio. Então o contrapiso tem que ter essa compensação para que você siga a casa sem rebaixo, né? Você percebe que esse ambiente, o próximo ambiente, com o ambiente do banheiro onde a gente estava, não tem desnível. Para isso o contrapiso tem que estar compensado. Só uma questão executiva aí. Em relação aos rodapés, então vocês observam que esse rodapé está exposto no projeto, é um rodapé de PVC, o material dele. Ele é um rodapé de 15 centímetros, um rodapé bem robusto. E daí acaba sendo muito importante sempre a especificação dessa altura do rodapé, né? Porque você tem questões com móvel, questões com vista de porta, questões com a própria referência para uma tomada, você tem a questão do próprio reboco, da pintura, porque assim, eventualmente, se a pessoa vai fazer uma massagem de pintura e você tiver alguma falta de acabamento no final, o rodapé fizer essa cobertura, não tem problema, né? Portanto, que a parte de impermeabilização pelo tecido bem feita, não tem problema. Agora, se você tem um rodapé de 5 centímetros, por exemplo, você tem que vir com o acabamento de pintura até o final. Então, você tem todas essas referências que é importante e tem que estar no projeto.